quais são as intenções, de fato, do senhor concorrer à Prefeitura de Campina Grande? Existe algum impedimento legal na questão da inelegibilidade, em algum dos processos? Restou alguma barreira para o senhor se candidatar? Minha amada, me perdoe, mas é um questionamento que você tem todo o direito de fazê-lo, mas ao fazê-lo você bem é sabedora que só existiria impedimento se houvesse qualquer tipo de condenação de colegiado. E aí as informações que podem chegar a você, como podem chegar aos meus adversários, que desejariam muito que isso acontecesse, vocês são sabedores que não há nenhum tipo de impedimento de ordem legal para que nós concorramos, se essa for a disposição nossa e dos partidos. Eu queria, através desse veículo e através de outros tantos que eu possa ter, porventura, a oportunidade de falar, que os meus adversários deveriam se conter e não deveriam recear de uma disputa se ela vier a acontecer. Vamos para a disputa no voto, se for o caso, se essa for a decisão das legendas que integram a oposição em Campina. Não há de nossa parte qualquer receio, qualquer questionamento. E nós sabemos muito bem que os questionamentos surgidos a partir do nosso desligamento por força do fim do nosso mandato no período de 2012 se dá estrategicamente para esse fim, para esse propósito, com esse interesse. Mas, convenhamos, não há qualquer razão para que nós tenhamos esse receio, porque esse impedimento ele inexiste, nem vai existir, porque nós sabemos o que fizemos e sabemos todas as nossas responsabilidades. E em relação ao seu desejo de ser novamente prefeito de Campina Grande? Minha amada, eu tenho dito também com muita franqueza que se nós encontrássemos em torno de um nome viável, competitivo, a oportunidade de poder este nome disputar, para mim seria melhor, porque nós preservaríamos o mandato de deputado federal, lá estando nós poderíamos continuar ajudando a Campina, ao estado da Paraíba. Quero crer que esses 4 meses de exercício do mandato nós temos feito esse esforço para mostrar tanto o nosso papel como legislador, o nosso papel como integrante do estado, falando sobre os seus temas. Então eu imagino que seria o ideal, mas também não te nego, como não tenho negado a quem quer que seja companheiro jornalista, de que se esse nome não existir, posso ser eu, ao tempo em que as agremiações nos apresentarem. Para mim foi a grande alegria da minha vida, na condição de homem público, poder ser gestor durante 8 anos em Campina Grande. Então não teria razões para deixar de ser, caso venha a haver a sugestão dos nossos companheiros. Mas a prioridade seria para que nós identificássemos um nome, porque afinal de contas, se assim nós buscarmos, se assim nós sistematizarmos um trabalho sobre esse nome, poderemos torná-lo viável. Além do nome de veneziano, existiria algum nome forte no PMDB? E tem também os aliados, por exemplo, Adriano Galdino já colocou o nome à disposição? Pois é, você cita bem, não apenas quando você propõe, quando a gente construiu em 2014, no segundo turno, uma agenda colaborativa entre PMDB, PSB e outros partidos, não há imperiosamente a necessidade de que seja o nome do PMDB. Para nós, melhor que assim fosse, mas se nós encontrarmos, se nós identificarmos em uma outra legenda um nome que seja suficientemente capaz de viabilizar uma disputa eleitoral em Campina em 2016, você citou o nosso presidente amigo particular Adriano, nós poderíamos citar Fábio, nós poderíamos citar o deputado Inácio Falcão, o vereador Olímpio Oliveira, poderíamos até não estar citando nomes que ainda porventura possam ser essas alternativas. Às vezes a gente só olha, só foca àqueles que são agentes políticos com ou sem mandato. Mas você pode ter interessados como um empresário, como um industrial, como um comerciante, como um professor, por que não? Afinal de contas, não podemos exclusivizar àqueles que estejam com ou sem mandato. Então, ser o nome do PMDB ou ser um nome que esteja nesse arco partidário, para nós não faz diferença. Apenas vamos trabalhar até o final do ano. Essa reunião da Executiva Estadual já é necessária para estabelecermos e traçarmos estratégias não apenas para a capital, para Campina Grande, mas para outros municípios, saber como o PMDB se posicionará. Afinal de contas, nós temos um papel de tornar o partido protagonista nas eleições presidenciais de 2018
2018 e tudo passa pelo fortalecimento da legenda em nível municipal e em nível estadual. Não podemos só deixar para o próprio ano de 2018. O PMDB cumpre com o seu papel institucional de garantir um equilíbrio no momento muito difícil que nós vivemos, mas o PMDB sabe que para as próximas eleições necessariamente terá que se apresentar com uma candidatura própria, preparando-a ao seu tempo. E o tempo começa a partir das eleições municipais de 2016. Também não seria, no caso de orientar Manuel Júnior, sair vez que ele diverge do partido? Não, o que eu não orientei. Eu fui perguntado e eu não falto com a verdade e com o meu sentimento. Tenho absolutamente nada contra o meu amigo André Gadelha. Eu apenas menciono que é preciso que o prefeito André Gadelha se apresente convencendo o partido que não adotará mais uma vez com o PMDB a mesma postura que adotou em 2014. Será que isso eu não tenho o direito de falar? Será que eu tenho que dizer que foi correta a posição de André como a de outros? Então, como a de outros. Aqueles que não estiveram conosco em 2014, conosco que eu digo não é com o Veneziano, com o Vitalzinho, com o PMDB, com o projeto do PMDB, tem que convencer o PMDB, os demais que foram bastiões, que estiveram resistindo, não é? E eu não quero aqui fazer citações de nomes que todos vocês sabem, aqueles que começaram apoiando o PMDB e terminaram apoiando as orientações do PMDB. Então é preciso que venha deles a comprovação e o convencimento de que não mais se posicionarão com o PMDB, porque senão nós vamos chegar nas eleições de 2018 e quando o PMDB vier a postular, quem sabe, mais uma vez, como é legítimo e até sugerível o mandato de governador, mais uma vez nós vamos ser pegos de calças curtas, vamos assim popularmente dizer, nós não vamos estar contando com aqueles que teriam a obrigação de estar conosco, com o PMDB, porque quando o PMDB não foi às disputas em 2014 de uma forma ainda mais forte, vocês se recordam quando eu tive que sair das disputas, nós tínhamos 14 pontos percentuais. E quando você observa que dos 58 prefeitos que nós contamos, apenas 5 ou 6, não mais do que isso, permaneceram com a candidatura própria, mostra-se que muito antes de nós questionarmos possíveis parcerias, teríamos que questionar os da própria casa PMDBista. Então é o que nós precisamos corrigir. E o que eu falei também a respeito de André, porque André teria uma tranquilidade muito maior estando no PSC. Ou não? É um partido que é administrado pelo nosso presidente Marcondes Gadelha, que tem o controle e que são figuras muito queridas nossas. É uma sugestão que eu passei. Nada absolutamente contra a figura de André.